minutos. Paulo Modesto, por favor. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Também com saudosismo e enorme alegria que eu participo dessa mesa que reúne amigos, muito mais do que colegas de trabalho. Eu agradeço também à Regina e à FGV pela sua oportunidade. Ângela Santana, Humberto Martins, Nelson Marconi, eu digo esses nomes com enorme respeito e admiração, não só pelo trabalho que executaram, mas porque dão aqui um espetáculo de resiliência. Na verdade, são estudiosos, agentes que, durante todo esse tempo, assistindo flexibilizações, retrocessos, dificuldades enormes, continuam defendendo as teses que, desde aquela época, nós defendíamos e lutamos por elas. Mas temos que colocar seu nome. Você é um ali, ó. Obrigado. Meu querido Bressa é professor emérito dessa casa e fico muito feliz também em vê-lo aqui ativo, inquieto, provocativo. Eu não vou, podem ficar tranquilos, ocupar os 10 minutos com nenhuma palestra jurídica. Nem vou invocar o princípio da igualdade para ter direito a 30. Mas a isonomia. Eu vou aproveitar para fazer aqui, de uma forma muito heterodoxa, um registro pessoal e duas inconfidências. Numa forma mais corriqueira, seria duas fofocas sobre a tramitação da emenda constitucional da reforma administrativa, que ensinam, imagino, que tem link direto com o tema que me foi atribuído, embora eu não tenha como desenvolvê-lo juridicamente aqui. Isto é fácil de ser feito em 10 minutos, imagino. Há 20 anos atrás, quando eu terminava o mestrado em Direito Administrativo, eu fui indicado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello ao ministro Bressa. Depois de uma sabatina de 1 hora no seu escritório, ele me convidou para a condição de consultor jurídico do MARI, e com a curiosidade e também a imprudência típica da juventude, eu aceitei. Fui atuar, mas logo descobri que o Ministério era a instância final da administração pública para todos os processos administrativos, sobretudo os processos disciplinares. Ou seja, na consultoria jurídica existia um número expressivo de pareceres a dar e também de processos continuamente a serem manifestados. E o Bresser, aos poucos, foi ganhando confiança e me convocando o tempo todo para estar ao lado dele, no gabinete dele, discutindo com governadores, prefeitos, agentes públicos de toda a natureza, sobre as propostas da reforma constitucional. E ficou claro que era impossível ser consultor jurídico do Ministério e o consultor do ministro para a reforma constitucional. Um tratava do dia a dia, um tratava da rotina, do Estado existente, o outro tratava do Estado que se projetava, dos nossos desejos, nossas inquietações para o futuro. Não tive dúvida nenhuma em optar pela segunda tarefa, até porque me fascinava muito a capacidade que o ministro Bresser tinha de antecipar cenários e de fazer aquilo que se defendeu aqui, imaginação institucional, de conceber modelos, projetos, institutos novos, sem qualquer dificuldade de dialogar com o novo, sem medo de dialogar com o novo. Na verdade, olhando com os olhos de hoje, eu percebo que sofri, naqueles anos do MARI, uma verdadeira mutação no meu DNA da compreensão do direito. A capacidade que aquela experiência deu de transformar e de trazer ao mesmo tempo as angústias administrativas, as angústias jurídicas, as angústias políticas num mesmo caldeirão, e de abrir o diálogo, foi fascinante. Como é que essa mutação se deu? E aí eu vou fazer uma colocação ainda em fase de registro, para depois entrar na fofoca que eu acho que todos estão esperando. Era para isso. Primeiro, a experiência do chamado colegiado restrito. Nós tínhamos, às terças-feiras, no MARI, uma reunião convocada pelo ministro, em que todos nós aqui, mais algumas pessoas,
Evelyn, Nata, várias pessoas que tinham um papel estratégico, colocavam os seus projetos, o andamento dos seus projetos, as suas dificuldades, convocando os demais, na mesma sessão, a contribuir com ideias e com sugestões. Nós fazíamos ali um exercício que o próprio ministro se fazia. O ministro não chegava à reunião com uma voz impostada, determinando, desde logo, todos os caminhos, todos os percursos, todos os passos. Era frequente que, depois de colocar alguma ideia, e tendo uma reação negativa do grupo, o próprio ministro voltasse atrás, reconsiderasse ou refizesse os caminhos, procurando outras trilhas. Isto era um exercício de humildade e, ao mesmo tempo, um aprendizado para todos nós extraordinário. Isto se desenvolveu depois com um colegiado amplo e, a rigor, revela uma abertura dialógica na função administrativa. Essa abertura dialógica entra na emenda constitucional e entra em vários projetos da reforma do aparato do Estado, sem que as pessoas percebam com muita nitidez isso. Por exemplo, quando se prevê expressamente o contrato de gestão, o que se está dizendo é que o órgão de supervisão, o órgão que controla, dialogará com o órgão controlado metas, indicadores de desempenho, prazos, caminhos e percursos para atingir qualidade no serviço. Isto exige que a ideia de mera condição hierárquica superior do agente controlador não se imponha, desde logo, e impeça esse diálogo. Isso é possível se isto acontecer, se essa abertura cognitiva ocorrer. Por outro lado, quando também se coloca que, no artigo 241 da emenda, que a União, os Estados e os municípios também celebrarão acordos, convênios de cooperação, fazendo aqui algo que o nosso expositor antecessor imaginou que não existisse nada ainda no direito brasileiro, existe, está expresso no texto constitucional, porém de difícil implementação. Já temos hoje a lei dos consórcios, mas é uma das possibilidades só do artigo 241. Ali também há uma abertura cognitiva. Também a União não está impondo aos Estados e municípios uma pauta necessária. Terá que dialogar e estabelecer metas e transferir serviços. Isto também se deu no plano infraconstitucional, com aprovação durante o período da discussão do MARE, da Lei de Processo Administrativo da União, que enfatiza muito, não apenas o contraditório direto, mas também as audiências públicas, as consultas públicas, em que os agentes têm que se abrir cognitivamente para ouvir demandas e perceberem, às vezes, que estão errados, que precisam ter outros caminhos. Essa ampliação do espaço para acordos, entendimentos, um diálogo institucional é algo realmente que muda o DNA de qualquer administrativista, acostumado com determinações unilaterais, obrigatórias, imperativas, necessárias, de cima para baixo. O diálogo que se dá, por exemplo, também no entendimento com organizações sociais, é um diálogo necessariamente horizontal. O Estado não pode tratar as organizações sociais como prestadoras de serviços. Isto seria quebrar com a ideia completa de parceria e de diálogo cooperativo. Muito bem. Esta reforma, aqui foi dito, não é um fato passado, não é um sítio arqueológico em que nós estejamos visitando aqui para escavar desejos e vontades. Ela ainda continua sendo feita. E me parece que essa fuga, essa ênfase na consensualidade merece registro. Porém, a academia, muitas vezes, não consegue perceber esse percurso. Eu vou dar 2 exemplos. E também a própria emenda aconteceu isso. Nós tivemos 2 momentos, o momento da Câmara, o momento do Senado. No momento da Câmara, houve interferência de um deputado que seguiu uma lógica de poder, o deputado Moreira Franco.
A lógica de poder dele não era propriamente fazer a melhor reforma administrativa do mundo. Era permanecer o maior tempo possível na mídia. É uma lógica de poder. Ele, como deputado, precisa de visibilidade. É razoável. Isto atrapalhou, em vários momentos, a reforma, porque ele colocava no projeto uma série de normas impossíveis, que nunca seriam aprovadas na Câmara, e que nem as organizações dos servidores permitiriam. Normas que retiravam milhões de vantagens dos servidores públicos, normas que perpetuavam os cartórios, normas que retiravam a obrigação de pagamento nas licitações e contratos. Os senhores não sabem nada disso, porque isso foi meramente tramitado, foi objeto de tramitação na Câmara, mas, ao mesmo tempo, convocou todas as corporações para lutarem contra a emenda. E, ao lutarem contra a emenda, atrasavam a emenda. E, ao atrasarem a emenda, permitiam que o deputado tivesse visibilidade e ganhasse projeção pública. Ao mesmo tempo, e aí a estratégia tem um certo sentido positivo ao longo da história, muitas questões foram colocadas para serem retiradas. Não apenas para fazer esta reação da opinião pública contra a emenda e, ao mesmo tempo, manter o projeto durante um ano e mais alguma coisa nas mãos do deputado, mas também para evitar a chamada emagrecimento por DVS. O que é DVS? É destaque de votação em separado. Todos os partidos têm direito a destaque de votação em separado. Primeiro você aprova o grande projeto, o projeto como um todo, ressalvados os destaques de votação em separado. Depois que você tem o projeto colocado novamente, vão ser apreciados os destaques, mas aí é o problema. É fácil você conseguir um apoio global de 3/5 do Congresso, se você tiver uma capacidade boa de articulação política, mas é difícil, no tópico, no assunto polêmico, você conseguir novamente os 3/5. E o que o DVS faz é isso. Um partido minoritário coloca um DVS e obriga que, na questão polêmica, novamente, para manter o texto, se tenha os 3/5. Isto é uma estratégia parlamentar que dá prestígio às minorias e é correto. Mas a solução que a maioria tem é curiosa, e também a academia não tem a menor ideia disso, é encher as propostas de emenda constitucional de várias questões absurdas para que os DVS migrem para esses tópicos. E os demais, que são realmente necessários, passem sem nenhum receio, nem nenhum risco de sofrerem um destaque de votação em separado. É a lógica política. É a lógica política. O que é interessante é que isto fez com que o projeto chegasse ao Senado com alguns problemas ainda. Mas o Senado, para que ele pudesse modificar aquilo, toda a discussão voltaria à Câmara, porque é preciso aprovar o mesmo texto 2 vezes em cada casa, o mesmo texto. Já vou concluir. Ora, como se faz isso? Não era possível demorar mais tempo, nós já tínhamos muito tempo de discussão da reforma constitucional. Então, algumas coisas foram feitas por emenda de redação. Eu me recordo de uma em particular, que é engraçadíssima, porque eu leio vários textos até hoje sobre a reforma constitucional, e especialmente os textos conspiratórios. Os textos conspiratórios são os mais divertidos. Por exemplo, a norma constitucional que foi posta no caput, na cabeça do artigo 37, que diz que um dos princípios da administração pública foi o princípio da eficiência. Eu leio frequentemente que foi um princípio que o Banco Mundial mandou, que o FMI nos influenciou, que uma grande corporação internacional nos incutiu todas aquelas ideias. Fico fascinado com a capacidade conspiratória das pessoas. Aquilo foi emenda de redação. Veio um erro da Câmara, o Moreira Franco, nessas ideias de colocar milhões de coisas, colocou na emenda que tramitava o princípio da qualidade do serviço prestado. O projeto foi aprovado assim e chegou no Congresso, no Senado, como qualidade do serviço prestado. Ocorre que qualidade do serviço prestado é um erro do ponto de vista técnico. Por que um erro do ponto de vista técnico? Porque na cabeça da administração pública, do 37, estão todas as atividades da administração pública. Prestação de serviços, fomento, polícia, todas as atividades que a administração pública executa, não só prestação de serviços.
Qualidade de serviço prestado, portanto, seria o único princípio setorial dentro de uma cabeça de princípios gerais. Eu fiz um breve parecer de 3 ou 4 parágrafos, dizendo que, na verdade, o que se queria dizer era princípio de eficiência. E que já estaria, inclusive, contemplado no sistema constitucional, no sistema sobre controle público. Na parte de controle interno está lá, que será feito controle sobre a eficácia e eficiência da administração pública. Logo, se já é previsto o controle, é obrigatório o princípio, porque ninguém pode ser controlado sobre algo que não lhe é obrigatório. Pois bem, o senador Romero Jucá, então relator no Senado, e lá o Senado é diferente de tramitação, porque só tem uma comissão de Constituição, Justiça e Emérito, disse, está ótimo, tudo bem, assim conseguiu aprovar. E aprovou. Sem grande dificuldade, em questão de 5 dias, aprovou a mudança de redação de qualidade de serviço prestado para eficiência, sem que nenhum organismo internacional tenha tido qualquer tempo de comparecer ao Senado Federal. E nem nos inspirado tampouco. Isto mostra que há muitas fantasias quando nós discutimos as emendas. E, ao mesmo tempo, que falta à academia o estudo empírico de verificação do que efetivamente foi feito, está sendo feito, como tramitou aquilo lá. É preciso dialogar mais e, ao mesmo tempo, investigar o que aconteceu de fato, porque há muita coisa interessante que foi realizada e muita coisa interessante que ficou no caminho, que aos poucos está sendo realizado. Há milhões de coisas a dizer, mas basta referir isso para me sentir feliz com minha participação nesse evento. Muito obrigado por todos.